Astronomicamente, o que a Paula acha muito legal da astronomia, que na verdade não é uma questão exatamente astronômica, porque a gente vai falar da parte astronômica, mas pegar a simbologia. Que é muito bonito, que é que aqui da Terra, Sol e Lua vão ter um tamanho igual. O Sol é muito maior que a Lua, tá? Então, aqui da Terra, o disco solar e o disco lunar, eles têm o mesmo tamanho na nossa percepção óptica. E, em função disso, a Lua consegue encobrir completamente o Sol durante um eclipse solar. Então, é uma coincidência, entre aspas, uma coincidência cósmica muito bonita, muito simbólica, né? Que nos traz também a ideia dos dois luminares, o Sol e a Lua, que são os luminares aqui na astrologia, e que aqui para nós eles vão ter uma igual importância, uma igual grandeza, né? Então a gente tem o eclipse solar quando a Lua passa na frente do Sol, encobrindo a luz do disco solar, e na astrologia, né, já vou começar a pensar esse conteúdo. Na astrologia, o Sol representa o espírito, representa a consciência, então esse lugar do nosso espírito, da nossa consciência superior, né, o nosso lado mental, e também que traz muito da energia yang masculina. E a Lua representa a nossa alma, as nossas emoções, tanto que vocês vão ver que a órbita lunar aqui, ó, ela é quase que um útero, assim, tem essa placenta escura, e qualquer coisa que vai entrar na Terra de fora do espaço, inclusive os raios solares, eles passam pela modulação da Lua, né? Eles passam pelo filtro da Lua. Então, a Lua representa a nossa alma, esse bolsão energético que nos compõe. Por isso que a gente fala, né, que a Lua é a mãe, a Lua é as emoções, a Lua é o relacionamento, porque a Lua é essa placenta, né, essa placenta totalmente yin. Então, quando a gente tem um eclipse do Sol, a gente tem um eclipse da nossa consciência. Então, eclipse solar, ele é muito físico, ele é muito material, né? Ele está muito relacionado também com a força da energia yang, que é expansiva, então está muito no âmbito da materialidade. Já o eclipse lunar, ele vem para ocultar as nossas emoções. A gente vai falar dele agora. Então, no eclipse solar, para fechar aqui a ideia do eclipse solar, que eu acho muito bonitinho, a gente tem esse dia que Sol e Lua vão se encontrar. Eu até mandei para vocês ontem a marchinha de carnaval que eu amo, que vai falar que o Sol não pode viver perto da Lua. Então, todo mês a gente tem uma lua nova, todo mês a gente tem uma conjunção de Sol e Lua, que na lua nova Sol e Lua estão conjuntos, então, consequentemente, o eclipse solar, ele obrigatoriamente vai acontecer sempre em uma lua nova. Então, na lua nova, a gente tem o encontro dos dois luminares, né? Por isso que é a lua da fertilidade, da fecundação. Então, o Sol representando a energia masculina, o pai também, e a lua representando a feminina, a mãe, né? Na lua nova a gente tem essa fertilização. No eclipse solar a gente tem uma super lua nova, porque isso fica completamente visível aos nossos olhos e a gente vê a grandeza do disco lunar também, né? A gente vê como o disco lunar consegue cobrir o disco solar também. E isso é muito legal, é o dia, eu costumo dizer que é o dia de folga dos dois luminares, né? Que eles vão fazer a lua de mel ali, estão saindo para tirar férias e abandonam os filhos aqui, os terráqueos, à sua própria sorte, né? Para que a gente cuide da nossa consciência e da nossa alma. Então é assim, né? Agora mostra aí o que tu consegue fazer sozinho, que eu tô indo tirar férias ali. Por isso que semanas de eclipse, estava falando isso no áudio de hoje, elas são muito intensas, que a gente fica entre um eclipse solar e um eclipse lunar. O eclipse sempre vem em par, né? Sempre um lunar e um solar juntos. Esse ano a ordem é Sol e Lua. Então, eclipse solar em Escorpião, eclipse lunar em Touro.
E o eclipse lunar? O eclipse lunar ele é muito legal porque ele acontece quando a Terra entra entre a órbita do Sol e da Lua. E a Lua vai para esse lugar muito especial, que é um bolsão, que representa inclusive a própria origem lunar, né, que é o berço da vida na Terra. Então, representa muito esse lugar da força feminina e da força do feminino, que é o que a gente vai falar, né, que é a umbra e a penumbra, é aquele que a gente chama de lua de sangue, que a lua fica totalmente vermelha, é o eclipse que acontece na umbra. O eclipse lunar ele está muito relacionado com essa placenta kármica, né? Então ela vai levar a luz do sol para este lugar de umbra, iluminando muitas coisas que estão dentro desse bolsão kármico, dentro dessa faixa do útero, da placenta, que é uma faixa obscura. Então, no eclipse lunar, a gente tem muitas revelações, tá? Então, tem essa ideia da gente estar levando luz para cantos muito profundos, muito escondidos da nossa alma. Então, o eclipse lunar ele é o teste para a gente ser a nossa própria lua. Enquanto o eclipse do sol a gente tem que ser a nossa própria razão, não dá para contar com a sorte, a gente tem que contar com a nossa própria sabedoria. No eclipse lunar a gente tem que ser a nossa própria lua, a gente tem que ser a nossa própria mãe, a gente tem que ser a nossa própria placenta, fazer o nosso próprio filtro, né? Nutrir as nossas próprias emoções.